Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo hoje para o canal. E no último dia 3 de agosto, a nossa taxa Selic, taxa básica de juros da economia, subiu de 13,25% para 13,75% ao ano. E por causa disso, eu resolvi então fazer uma seleção atualizada dos melhores investimentos de renda fixa para você investir. Mas antes de partir para a apresentação dessa seleção para você, lá na tela do meu computador, eu queria fazer um importante lembrete para você que é investidor de renda fixa. Já falei várias vezes aqui no canal que sempre que você investe em renda fixa, você está, de fato, emprestando seu dinheiro para um emissor de uma dívida. E quando você então investe em Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, que são os principais e mais comuns investimentos de renda fixa que a gente vê no mercado, você então está se tornando credor de uma instituição financeira ou do governo federal, e a outra ponta, o outro polo dessa operação, que é um banco, uma instituição financeira ou governo, se torna o seu devedor. E numa situação como essa, eu queria te perguntar e te levar a uma reflexão muito importante. Você toparia, às vezes, por uma taxa de juros apenas um pouquinho maior, investir, ou seja, emprestar o seu dinheiro para um emissor de dívida que esteja com péssima saúde financeira e com um risco elevado de te dar um calote, ou seja, de não honrar com o compromisso de devolver o seu dinheiro com os juros combinados na data acordada? Eu creio que se você for um investidor cuidadoso e diligente, certamente você não vai topar, né? Correr um risco muito maior ao emprestar seu dinheiro para uma instituição aí com uma saúde financeira bem duvidosa em troco de migalhas a mais de rentabilidade. Então é por isso que eu sempre falo aqui no meu canal e eu sempre repito para vocês quando o assunto é seleção de investimentos em renda fixa. Não invista em ativos de renda fixa olhando apenas para a rentabilidade. É muito comum que investidores, sobretudo iniciantes, ao procurar CDBs, LCIs, LCAs para investir, sempre fique de olho, né, naqueles investimentos que têm taxas maiores que vão fazer o seu dinheiro render mais. Contudo, é muito importante, pessoal, que você não saia investindo em qualquer empresa, em qualquer banco, em qualquer instituição financeira. Você tem que procurar saber estudar um pouco sobre a saúde financeira daquela instituição. É uma instituição bem gerida? Ela vem gerando lucros recorrentes? Se não, por que ela não vem gerando lucros? Ela tem índices de mobilização e basileia dentro dos aceitáveis e recomendados pelo Banco Central? Enfim, você tem que fazer uma pesquisa como essa. Pesquisa essa que eu já mostrei aqui no canal, o passo a passo de como você deve fazer. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e aqui em cima nos destaques esse vídeo para você aprender e aprofundar sobre esse assunto. E então, sem abrir mão da saúde financeira, da idoneidade e da confiabilidade da instituição, você selecionar dentre essas instituições que passaram sobre esse crivo de confiança, aí sim, os investimentos com melhores rentabilidades e com prazos de vencimento que venham a se compatibilizar com os objetivos que você tem, né? É um objetivo de curto, médio ou longo prazo? Você está disposto a correr um pouquinho mais de risco com esse dinheiro ou não? E aí, com base nisso, você vai adequar os seus aportes, as suas aplicações aos investimentos que eu vou trazer aqui hoje para você. Então, dito esse recadinho, feito essa ressalva, que é muito importante que você não pode esquecer, sempre olhar para a qualidade, para a confiabilidade do emissor do título de dívida em que você está investindo. Vem aqui comigo então na tela do meu computador para você então, enfim, conhecer a minha seleção atualizada de investimentos de renda fixa. Vamos lá! Bom, pessoal, então já estou aqui na tela do meu computador e quero retomar com vocês como que foi o comportamento do nosso ciclo de alta da taxa Selic, nossa taxa básica de juros da economia, desde que esse ciclo se iniciou lá no final de 2020, início de 2021, chegando agora então a 13,75% em 3 de agosto de 2022, beirando então uma taxa muito próxima que a gente atingiu lá entre 2015 e 2016, época do governo da ex-presidente Dilma, quando a gente teve uma taxa Selic de 14,25%. E o que aconteceu do final de 2020 para agora 2022? A gente teve uma disparada dos índices inflacionários como IPCA, IGPM, INCC e IPA, e com isso então o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, foi obrigado a elevar a nossa taxa básica de juros de 2% para 13,75%. Isso em um prazo de tempo, pessoal, muito pequeno, é pouco mais de um ano, a taxa Selic saltou de 2 para 13,75%. E desde essa última alta aqui no dia 3 de agosto que a gente viu, o Copom ele nos indicou que ele pretende agora desacelerar e começar a pensar no fim desse ciclo de elevação de taxa básica de juros. E como que ele sinalizou isso para o mercado? Na última reunião do Copom, pelo comunicado liberado no dia 3 de agosto pelo Comitê de Política Monetária,
O Copom, ele falou o seguinte, pessoal, ele em seu relatório, ele destacou, né, que ele avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude em sua próxima reunião. Ele também enfatizou que seguirá vigilante e que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas. Então, por esse parágrafo aqui, esse excerto que eu retirei do comunicado do Copom, feito no dia 3 de agosto, ele falou então que ele vai avaliar, talvez, no futuro, daqui a 45 dias, se haverá a necessidade de um ajuste residual, ou seja, um ajuste final. E que se ele vir, ele vai ser de menor magnitude, ou seja, se o Copom, daqui a aproximadamente 45 dias, né, resolver fazer mais um ajuste residual de taxa Selic, esse ajuste até pode vir, esse aumento pode ser aplicado, mas ele vai ser bem mais baixo, bem mais modesto, de apenas 0,25, porque se ele fala em ajuste de menor magnitude, e o último que a gente teve foi de 0,5 ponto percentual, o próximo ajuste, se o comitê avaliar que ele será necessário, ele vai ser bem mais modesto, de 0,25, indicando que a nossa Selic pode chegar até, no máximo, 14%, pelo menos no curto prazo, né, olhando para os próximos 45 dias. E isso, pessoal, nos dá alguns indicativos. Se a gente está chegando a um ciclo de elevação da taxa básica de juros e economia, isso é possibilitado porque o Banco Central, ele enxerga que as expectativas futuras com relação à inflação elas vão então se acomodar, elas vão se desacelerar e a inflação ela vai convergir para as metas impostas pelo Banco Central. E é exatamente algo parecido, um movimento como esse que é o esperado pelo Banco Central, que a gente está vendo aqui no Boletim Focus, o último boletim divulgado no dia 29 de julho. Para quem não sabe, o Boletim Focus ele é um compilado das expectativas do mercado financeiro sobre uma série de indicadores que o Banco Central divulga, então, semanalmente, todas as segundas-feiras. E pelo último boletim divulgado no dia 29 de julho, a gente pode perceber que as expectativas do mercado, pouco a pouco, elas vêm, então, reduzindo as expectativas de inflação para o ano de 2022. Há 4 semanas, o mercado achava que a gente terminaria com a inflação acumulada pelo IPCA em 7,96%. Há uma semana atrás, essa expectativa caiu para 7,3% e hoje 7,15%. Da mesma forma, a Selic aqui, ela é precificada pelo mercado financeiro como em 13,75% até o final do ano, fazendo então com que o Banco Central, pessoal, possa frear, né, pensar finalmente no final do ciclo de elevação da taxa básica de juros da economia. Contudo, eu não concordo muito com esse boletim não, pessoal. Sabe por quê? Olha aqui. Se o Copom realmente fosse sinalizar que a gente não teria mais aumento de taxa Selic, por que o mercado financeiro está continuamente especulando que para 2023 a inflação vai aumentar? Ora, se para 2023 as expectativas do mercado já indicam IPCA acumulado em 5,33, que já é acima, fora da meta do Banco Central, meta máxima estimulada para 5% ao ano, eu acho que não coincide, né? Os discursos, eles não se convergem. Você falar que não vai continuar aumentando taxa básica de juros, mas, por outro lado, o mercado financeiro cada vez mais rever suas expectativas de inflação para cima no ano seguinte. Então, por isso que eu acredito que, apesar dessa sinalização do Banco Central de querer dar fim ao ciclo de alta da taxa Selic em 13,75 e em no máximo 14%, eu acredito que, às vezes, essas perspectivas, né, essa visão otimista do Banco Central, ela tenha que ser, infelizmente, revista em 2023. E a gente possa, inclusive, chegar a ter uma Selic a 14,25%. Se não chegarmos a uma Selic a 14,25, no mínimo, pelo menos, a gente vai ter que ter uma taxa básica de juros da economia que vai ter que se manter elevada em torno de 3,75% ou 14% por mais tempo que o previsto. Por isso que eu não acredito muito que o Banco Central vai encerrar logo na próxima reunião o ciclo de alta da Selic, e eu não acredito que em 2023 a gente vai ter Selic em 11% como o mercado financeiro está precificando. Né? Ainda que a gente tenha uma inflação muito menor do que a gente viu em 2022, 2023 ainda vai ser ano de inflação fora da meta do Banco Central e isso vai demandar, então, que a Selic fique mais alta por mais tempo. E de acordo com esse cenário, então, pessoal, de que a inflação está caindo gradativamente, mas ainda a gente vai precisar de juros elevados por um pouco mais de tempo, eu selecionei aqui alguns investimentos e vou começar falando sobre os investimentos com liquidez diária, para vocês investirem e ficarem protegidos independente do cenário econômico que possa vir pela frente. Né? Se alguma coisa acontece e o IPCA volta a aumentar, você tem que ter uma exposição a determinados investimentos para que você fique protegido da disparada da inflação.
Se, por outro lado, a inflação realmente se consolidar num processo de desaceleração, claro, é importante que você também tenha outros tipos de investimento para que você se beneficie, tanto se a inflação volte a aumentar, quanto se a inflação se concretize como em plena desaceleração. E quando a gente fala, então, em investimentos em renda fixa, eu separei as minhas indicações em 3 subgrupos. Os investimentos com liquidez diária, que são aqueles ideais para você colocar aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, investimentos que têm vencimentos entre 1 e 3 anos e investimentos com vencimentos superiores a 3 anos. E quando a gente fala de investimentos de liquidez diária, pessoal, não tem muita escolha não. Ou você investe em CDB de liquidez diária, ou você investe em títulos do Tesouro Selic, que são os únicos investimentos que a gente tem no mercado que te permitem resgatar os seus investimentos a qualquer momento, sem que você tenha risco de prejuízo, sem que você tenha riscos de perda. E aí, para a liquidez diária, então, eu sigo aqui com minha tripla seleção, 3 CDBs e 3 CDBs que estão pagando uma taxa de 110% do CDI. Se hoje a Selic está em 13,75%, o CDI é uma taxa que anda muito próxima à taxa Selic, ele está em 13,65% aproximadamente. E um CDB como esse, então, pensando em Selic a 13,75%, ele vai te entregar uma rentabilidade aproximada de 14% ao ano com liquidez diária, ou seja, você podendo sacar a qualquer momento. E os bancos, então, passaram pela minha análise, né, de confiabilidade, de segurança e de liquidez. O primeiro deles é esse daqui, que é o CDB do Banco Daicoval. Inclusive, pessoal, para quem quiser abrir conta no Daicoval, tem um link aqui na descrição desse vídeo com um código de indicação, e se você abrir sua conta e investir pelo meu código de indicação, você pode ganhar de presente do banco R$100 de bônus. E no Banco Daicoval, então, como já dito, você encontra esse CDB de liquidez diária pagando 110% do CDI. Além do Daicoval, o Banco BMG, que é outro banco com uma ótima seleção de investimentos de renda fixa, também oferece um CDB com as mesmas condições, resgate diário e com rentabilidade de 110% do CDI. A diferença é que no BMG o investimento mínimo é de R$50 e no Banco Daicoval é de R$1.000, ou seja, no CDB do BMG o investimento mínimo ele é mais democrático, né? Ele permite que mais pessoas possam investir. E um outro ativo de renda fixa ideal, então, também para você fazer a sua reserva de emergência, colocar aquele dinheiro que você pode precisar a qualquer momento, é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa. E esse daqui, pessoal, ele tem aplicação mínima de R$1, ou seja, ele é mais acessível ainda que o do Banco BMG. Além desses 3 investimentos, tem um outro investimento que eu gosto muito de indicar, tá? Ele não é propriamente para reserva de emergência imediata, porque ele só tem liquidez após 91 dias da data de aplicação que você fez, mas você se programando, né, para poder ter um pedaço do seu dinheiro com liquidez apenas após 91 dias, tem essa LCA do Banco Itaú, pessoal, com aplicação mínima de R$5.000 e rentabilidade de 94,5% do CDI. E por que esse investimento ele é muito bom? Porque os CDBs que eu citei aqui, pessoal, apesar da ótima rentabilidade, 110% CDI, eles têm incidência de imposto de renda, que nos primeiros 6 meses, sobretudo se você realizar um resgate, é de 22,5% sobre a rentabilidade. Já no caso de LCAs, não há nenhum tipo de incidência de imposto de renda, ou seja, 100% dessa rentabilidade aqui, de 94,5% do CDI, ela é líquida, já cai direto na sua conta, sem nenhum tipo de desconto. Então, você podendo, né, postergar a liquidez para além de 91 dias, esse investimento aqui, ele também é excelente, um investimento super adequado para o curto prazo. Já para investimentos de 1 e 3 anos, pessoal, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: se você pode abrir mão da liquidez diária, você já se programou então para deixar esse dinheiro preso por pelo menos 1 ou até 3 anos, não vale mais a pena você investir em CDBs. Por quê? Os CDBs, como eu disse, eles têm incidência de imposto de renda, né, na alíquota da tabela regressiva, que começa em 22,5% para resgates feitos até 6 meses e termina em 15% para investimentos que você deixa aplicado por mais de 2 anos. E se você então já pode abrir mão da liquidez diária, é muito mais produtivo, é muito mais eficiente que você deixe o CDB de lado e passe a optar por investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda, como é o caso de LCIs e LCAs. E aí, num cenário como esse, pessoal, a gente tem então LCAs e LCIs como os melhores investimentos que a gente pode ter então para um prazo de 1 e 3 anos. LCAs e LCIs de instituições privadas que são confiáveis, como é o caso do Banco Daicoval. E basicamente, pessoal, nesse cenário que a gente está agora de segundo semestre de 2022, com taxa Selic a 13,75%, de forma disparada, os melhores investimentos de renda fixa que eu vi no mercado
mercado, em que você recebe um bom retorno sem abrir mão da segurança, são os investimentos do Banco da Ecoval. Inclusive, eu fiz um vídeo algumas semanas atrás, fazendo a top seleção dos melhores bancos digitais para se investir em renda fixa, e eu elegi como campeão da seleção que eu fiz o Banco da Ecoval, porque as taxas que ele oferece nos seus investimentos de renda fixa, como vocês podem ver aqui, elas já falam por si só, gente. São taxas muito, muito boas. Nesse vídeo que eu tinha feito aqui há mais tempo, muita gente me questionou, falou assim: poxa, Sofia, você colocou o Banco da Ecoval nessa lista, você colocou o Banco Sofisa, você colocou o Banco BMG, mas você não colocou o Banco Inter. E por quê? Porque, pessoal, que tem muito tempo que eu não trago investimentos do Banco Inter. Porque simplesmente e infelizmente o Banco Inter, ele reduziu a rentabilidade de todos os seus investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, e hoje essas opções que eu trago aqui para vocês, elas ganham de lavada da rentabilidade dos investimentos do Banco Inter. Quando o Banco Inter tinha boas opções, eu sempre trazia para vocês aqui no canal. Basta você, inclusive, pesquisar aqui no YouTube, Sofia Abreu mais Inter ou Banco Inter, que você vai ver a infinidade de vídeos que eu já fiz sobre o Banco Inter aqui no canal. Mas agora, infelizmente, a rentabilidade deles reduziu demais, perdeu competitividade, e por isso, então, que eu nem chego a citar mais o Banco Inter nos meus vídeos e foco agora em instituições que estão trazendo muito mais vantagens, como é o caso do Banco da Ecoval. E aqui eu trouxe para vocês, então, duas opções de LCAs do Banco da Ecoval, todas com opções de vencimentos diversos, que você pode escolher de acordo com aquela necessidade que mais se adequa aí aos seus objetivos. Tem vencimentos em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e até 3 anos, tanto de LCAs pós-fixadas, ou seja, que rendem de forma atrelada ao CDI, e pré-fixadas, né, que tem uma taxa que você sabe desde o início até o fim quanto que o seu dinheiro vai render. E aí você pode perguntar para mim: Sofia, qual que vale mais a pena? Investir em CDI ou investir em LCAs pré-fixadas? E diante dessa pergunta, pessoal, o que eu sempre falo para os meus alunos, inclusive se você quer se tornar o meu aluno, tem uma oportunidade aqui imperdível na descrição desse vídeo, em que por R$15,90 você se torna o meu aluno e passa a contar com o meu suporte dedicado. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. A gente trabalha com expectativas, estimativas, né, de que a Selic ela vai se manter elevada em 2023 e que depois ela venha cair. Mas pode ser, pessoal, que a gente tenha uma nova recaída, uma nova retomada de índices inflacionários em aceleração. Então, por isso que eu acho que sempre vale a pena a gente diversificar, a gente não perde por isso. Tá na dúvida? Invista um pouquinho em CDI, invista um pouquinho em pré-fixado, invista um pouco em renda fixa atrelada ao IPCA. Isso porque se a inflação voltar a dar trabalho e preocupar a gente no ano que vem, ter investimentos atrelados ao CDI e ter investimentos atrelados ao IPCA vão te proteger disso. Por outro lado, se a inflação efetivamente se consolida em um processo de acomodação, ter investimentos pré-fixados no momento em que os juros vão começar a cair, vão fazer toda a diferença para sua carteira, porque eles vão segurar taxas elevadas de juros em um momento em que todos os outros investimentos vão passar a render menos. Por isso, eu sempre opto e sempre falo para os meus alunos: vamos diversificar, porque aí com isso você ganha em todos os cenários. Então você pode colocar uma parte dos seus aportes, seja para 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos ou 3 anos, em LCAs pós-fixadas atreladas ao CDI. Lembrando que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, o CDI está em 13,65%, e você pode também fazer aportes nas LCAs pré-fixadas. Aqui a gente tem LCA de 13,05% para 362 dias e LCAs com taxas um pouquinho menores para 542 dias, 722 dias e 1.082 dias. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo também, pessoal, eu vou deixar uma calculadora de rendimentos para você conseguir estimar a rentabilidade de todos esses investimentos que eu estou trazendo aqui para vocês. E é muito interessante que vocês percebam, pessoal, que quanto mais longo aqui o prazo de vencimento dessas LCAs, menor é a taxa de juros. E, na verdade, pela lógica, deveria ser o contrário, né? Quanto mais tempo o seu dinheiro ficar investido, maior deveria ser os juros que o banco está te pagando, porque mais arriscado é esse investimento. Contudo, por que o banco está fazendo o contrário? Por que ele está reduzindo aqui as rentabilidades nos investimentos mais longos? Isso porque o mercado financeiro está precificando que as nossas taxas de juros elas vão cair em 2023. E aí, então, ele passa a te pagar menos juros quanto mais longo for o seu investimento. Mas, como eu já tinha dito anteriormente, pessoal, ninguém tem certeza, né? Isso são apenas expectativas. E por isso que eu continuo achando que vale a pena você investir tanto em renda fixa pós-fixada, atrelada ao CDI, quanto em renda fixa pré-fixada. E também, pessoal, não se esqueçam que ter investimentos atrelados ao IPCA, eles são muito úteis. Isso porque o Brasil é um país naturalmente hiperinflacionário. No último mês, agora em julho, muita gente reclamou aqui comigo que tinha investimentos atrelados ao IPCA
com rentabilidade muito baixa ou até mesmo rendendo de forma negativa. Eu, inclusive, gravei esse vídeo que eu vou deixar aqui nos destaques explicando por que isso estava acontecendo. E isso estava acontecendo porque o IPCA, no mês de julho, a prévia do IPCA estava vindo negativa, registrando deflação por causa da redução no preço dos combustíveis que a gente teve nesse mês. E o que eu quero falar para vocês é que, mesmo que pontualmente, no mês isolado, a rentabilidade do seu investimento atrelado ao IPCA, ela foi pequena ou ela foi até mesmo negativa, pessoal. Um IPCA negativo é algo muito raro de se acontecer no Brasil. Aqui, historicamente, a gente sempre lutou contra inflação elevada, inflação fora da meta do Banco Central. E você, então, não vai deixar de investir em ativos atrelados ao IPCA por causa de um resultado isolado e raro que aconteceu em um único mês. Então, investimentos atrelados ao IPCA continuam sendo muito bem-vindos numa carteira de renda fixa, sobretudo uma carteira de renda fixa, né, em que você visa deixar seu dinheiro aplicado por mais tempo. Porque quanto maior o seu horizonte temporal de investimento, mais a inflação deve ser um fator determinante para as escolhas dos seus investimentos, porque no longo prazo, a inflação ela tende a corroer o poder de compra da nossa moeda. E você proteger o seu dinheiro desse tipo de fenômeno, aplicando em renda fixa atrelada ao IPCA, é muito importante. E aí que ficam outras sugestões de LCAs atreladas ao IPCA, também do Banco da Ecoval, com rentabilidade de IPCA mais 7,02% para um pouco mais de um ano, IPCA mais 5,48% e IPCA mais 4,83%. Já quando a gente fala de investimentos de 3 anos ou mais, é muito importante que você tenha em mente que quanto maior o horizonte temporal, o prazo em que você vai deixar o seu dinheiro investido, pessoal, mais arriscado é aquele investimento, né? Mais problemas podem acontecer com a nossa economia, mais fatores, surpresas que não estavam sendo identificados e precificados por nós podem acontecer. E quando então a gente fala de investir em renda fixa por um horizonte temporal, um prazo mais dilatado, ou seja, de 3 anos ou mais, eu gosto de investir em investimentos de renda fixas que são emitidos pelo emissor de dívida mais seguro que a gente tem, que é o que, pessoal? O nosso governo federal. Sempre que você fala em investir em tesouro direto, esse é o tipo de aplicação de renda fixa em que o emissor de dívida é o mais seguro, o que tem menos chance de te dar o calote, que é o nosso governo, né? O nosso glorioso governo federal. Você pode até ficar meio assim desconfiado, poxa, Sofia, mas o governo federal é realmente confiável, né? Você vive falando que a nossa dívida pública só aumenta, né? Que os políticos só criam mais despesas ao invés de conter os gastos. Mas, tecnicamente, pessoal, apesar de todos os problemas que o Brasil enfrenta, né? Como uma relação dívida-PIB muito elevada, né? Uma taxa de juros muito alta, que faz a nossa dívida pública crescer em um ritmo ainda maior, tecnicamente, o governo federal ele continua sendo o emissor de títulos de dívida, ou seja, emissor de renda fixa mais seguro que tem, porque o governo federal é o único que tem o poder de emitir dívida, fabricar dinheiro. E se ele tem, então, esse poder de emitir dívidas para pagar outras dívidas, o que não acontece com instituições privadas, ele se torna, então, o emissor de investimentos de renda fixa com o menor risco de calote do mercado financeiro. E por causa disso, pelo fato do governo federal ser o devedor mais confiável que tem, é que para investimentos por um horizonte temporal mais dilatado, pessoal, 3 anos ou mais, eu não me sinto confortável em investir grandes quantias de dinheiro em bancos e instituições, né, privadas. Mesmo que haja garantia do FGC, o FGC não é uma garantia 100% robusta, 100% confiável. Eu já falei sobre esse vídeo que eu vou deixar aqui também nos destaques. E aí, por isso, para 3 anos ou mais, eu já evito investir na chamada renda fixa de crédito privado, de instituições financeiras privadas, como CDBs, LCIs, LCAs. E opto sempre por priorizar a segurança nesses investimentos de prazos maiores. E por isso que eu trouxe aqui para vocês esses investimentos, tanto Tesouro Pré 2029, quanto o Tesouro IPCA 2026 e 2035, em que, sempre que você levar esses investimentos até o vencimento, você vai ter a garantia de receber a rentabilidade contratada, que aqui no caso do Tesouro Pré é de 12,36% e que no caso dos títulos IPCA é de IPCA mais 5,44% e de IPCA mais 5,98%. Lembrando que o IPCA que você vai receber nessas aplicações aqui, pessoal, é o IPCA acumulado do período em que seu dinheiro ficou aplicado, tá? Não é nem o IPCA do dia em que você fez a aplicação, nem vai ser o IPCA do dia de vencimento. É o IPCA acumulado de todo o período. E levando esses investimentos aqui até o vencimento, você tem a garantia de receber a rentabilidade contratada e caso você queira resgatar antes do vencimento, pessoal, a depender do momento de mercado em que você fizer isso, você pode inclusive obter ganhos significativos de marcação a mercado, que é um fenômeno que acontece nos resgates antecipados em Tesouro Direto, que eu explico com mais detalhes nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição. E aí, para investimentos, então, de renda fixa por um horizonte temporal maior por prazos maiores, eu vou de títulos do Tesouro
pré-fixados IPCA, que são os mais seguros para você investir, em que não vai ter risco de você ter algum problema de liquidez ou de calote da instituição em que você está investindo. E basicamente, pessoal, essa era a seleção que eu tinha que trazer aqui para vocês. Investimentos com liquidez diária, LCAs com prazos entre 1 e 3 anos e títulos do Tesouro Direto para prazos maiores de investimento. Se você tem alguma sugestão, quer fazer algum comentário, lembrou de algum investimento aí de renda fixa que você considera que seja seguro e que tenha uma taxa, inclusive superior a essas que eu trouxe por aqui, comenta aqui pra mim logo abaixo nos comentários que quem sabe eu não faço um vídeo especialmente falando sobre o investimento que você me indicou aqui, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima!